Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa. Hoje eu resolvi não fazer live sem um vídeo, na qual Deus ele me direcionou para estar fazendo esse vídeo hoje. Então eu venho aqui dar o recado, do Senhor para que vocês possam alcançar aquilo que tanto vocês desejam. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ouça, através das nossas orações. Mas Deus hoje ele vem aqui trazer para nós algo muito importante, que é a forma da qual devemos agir diante de situações. Havia um tempo em que e isso eu sei que acontece com muitos crentes, com muitos servos de Deus, que acabam indo à igreja, ali naquele momento, naquele movimento, ali naquela orações, unção, a pessoa acaba orando, buscando, clamando, mas ali, naquele ambiente, naquele local. E quando chega em casa, ela simplesmente coloca a bolsa lá no lugar, a Bíblia no outro, e passa-se a semana inteira sem orar novamente, achando que somente aquela oração, aquele momento que foi vivido ali na igreja, já foi o suficiente. Mas o que os irmãos não sabem, que não é por aí. Porque quando a gente chega para o Senhor e diz exatamente isso aqui, em Salmo 102, diz, a gente faz essa súplica, ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Exatamente isso a gente faz ali naquele momento, certo? Onde a gente acaba orando. Só que o que nós esquecemos é que o clamor, ele não é somente ali, não é somente naquele momento. Eu houve sim essa época em que eu ia na igreja e somente no domingo fazia minhas orações ali na igreja. E quando eu chegava em casa, eu não buscava mais a Deus, eu não buscava o Espírito Santo, eu tinha preguiça de orar, preguiça de ler a palavra. E com isso, o que acabava acontecendo na minha vida? Um monte de coisa que dava errado. As coisas não davam errado, eu vivia doente, vivia prostrada, vivia desanimada, angustiada, Por quê? O que vem a ser a oração? O que vem a ser o clamor? A oração é um fortalecimento da nossa alma. Quando a gente ora a Deus, nós nos fortalecemos, diante de Deus. Nós nos fortalecemos nossa alma, nosso espírito. A gente faz essa conexão com Deus, certo? Quando a gente ora. Mas, quando a gente clama a Deus, é óbvio que a gente pega aí um fortalecimento ainda muito maior, que é um suprimento, É o suprimento de tudo aquilo. Então, primeiro a gente come e depois a gente tem que ter o suprimento. O suprimento é o quê? O diário. É a gente fazer isso diariamente, certo? Muitas pessoas acabam se desanimando, ficando fraca na fé, exatamente por quê? Porque não ora, não tiram tempo para orar. E aí é quando o quê? Ela enfraquece. Ela vai enfraquecendo, o mal vai entrando, achando brecha, cada vez fazendo mais arruaça na vida dessa pessoa, na vida da família, e assim vai,
assim vai, porque ele não dorme, ele não perde tempo. Então, muitas coisas na sua vida que não dá certo é por culpa sua mesmo, que não tem o discernimento, né, de estar orando, de estar clamando ao Senhor todos os dias. Orar sem cessar, assim já diz a própria palavra de Deus, né? Orar sem cessar. Então é você orar, você buscar a presença de Deus. Tá lavando louça? Ora. Sabe, você não precisa simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta, como o Senhor diz, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, assim, às vezes a gente fica tão atribulado de tanta coisa que às vezes não consegue achar um tempo de entrar no quarto e orar. Mas tem muitas mulheres que são donas de casa, tem muitos homens que trabalham em casa, que têm um tempo que dá para orar antes do teu almoço. Ai, Simone, mas é tão corrida, eu só tenho 1 hora, tira 15 minutos, sabe? Tira 10 minutos, mas vai orar. Vai orar, tira seu tempo para oração. Você não precisa estar totalmente, o certo, o correto é você estar totalmente, né, voltado a Deus. Levantar de manhã, antes de sair do quarto, dobrar o joelho, orar, falar com o Senhor, Senhor, venha sobre mim, abençoa a minha vida hoje, segue meus passos, meus caminhos. Senhor, me ilumina, me protege, me cobre com o teu sangue, com a sua couraça, né? Pedir o fortalecimento do Senhor. E assim, Deus vai fazendo na sua vida. Ele vai te fortalecendo cada vez mais que você vai buscando, cada vez mais que vocês vão pedindo, né? Clamando ao Senhor. Vocês sabem que dia desses, né? Eu tenho, assim, um dom de orar, né? Eu tenho um dom de orar muito forte. E eu não tenho preguiça de orar, hoje em dia. Eu não tenho mais preguiça de orar. Então eu estava no meu quarto, conversando com meu marido, aí ele saiu, aí o inimigo veio querer me atentar através dele. Você vê que a coisa é assim, né? Gente, a guerra espiritual é muito forte. E aí, meu marido voltou. Quando ele voltou já meio bravo assim comigo e não sei o que, e sabe? Acabou que eu falei assim pra ele, pode parar, que eu percebi que não era ele. Eu falei, pode parar agora e bater em retirada. Você tá querendo usar o meu marido para discutir comigo. Meu marido olhou assim pra mim, que ele não entendeu nada, né? Mais ou menos assim. Eu peguei e falei assim, o mal que está em você tá querendo discutir comigo, tá usando você para me afrontar. Ele fez assim, ele é? Eu falei, porque você não é de discutir comigo, você não briga comigo, como que de repente você veio? Mas o mesmo jeito que veio, já bateu em retirada. Aí, só que assim, antes de bater em retirada, virou para mim e falou assim, agora você está mais forte. Só que ali naquele momento eu percebi que já não era meu marido, sabe? Eu falei assim, estou muito mais forte e é muito bom que você saiba disso. E fechei a cara, porque eu sabia que não era meu esposo. Naquele momento eu falei, vai, sai de reto, Satanás. E aí meu marido, né, ele, né, voltou em si, no dele ali, né, e voltou em si, olhou pra mim, ele falou, nossa, amor. Eu falei, o inimigo, infelizmente, ele faz isso. Ele pega as pessoas mais próximas de mim para querer me afrontar. Só que dessa vez ele caiu do cavalo. Porque eu não dei brecha para ele querer vir. Eu não dei brecha. Aí tá. Aí meu marido deitou, dormiu, a gente fez oração antes, um pelo outro, que a gente ora um pelo outro, né? Mesmo ele não sendo convertido, ele ora para mim, eu oro para ele. Aí tá, dormimos. Aí, quando ele saiu para trabalhar, no dia seguinte, eu ungi o espaço que ele dormia, ungi minha cama, ungi meu quarto, e ali naquele momento eu comecei a expulsar todo o mal de dentro da minha casa.
que o mal não tenha poder sobre a minha casa, que não tenha poder da minha vida. Gente, eu nem liguei se o vizinho ia escutar, se não ia escutar. Eu não estava era nem aí, sabe? Eu falei, a minha guerra é contra principados e potestades, eu não devo satisfação para vizinho nenhum, né? Aí, gente, eu peguei, orei e expulsei o demônio de dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Isso foi antes de ontem. Ontem, meu marido, a hora que chegou, ele entrou, tudo, gente, sem discussão nenhuma. Sem briga, sem discussão nenhuma, sabe? Sem afronta nenhuma. Ali eu já quebrei as forças de Satanás. Então, quando a gente está alicerçado em oração, a gente quebra a força de Satanás. Muitas vezes, até em pensamento. Ali eu tive que encarar, né? Porque eu sou muito usado na parte de libertação. E aí, eu comecei a orar pro meu marido, né? Expulsando o demônio dele, mesmo sem falar nada. Sem falar nada, sem abrir a boca, certo? Enquanto ele dormia, eu fui expulsando o Satanás da vida dele. Impus a mão sobre ele e comecei a mandar aquele bicho embora, né? Isso antes de ontem. E ontem, graças a Deus, por honra e glória do Senhor, né? Ele chegou de boa, chegou mansinho, chegou tranquilo, né? Tá tudo uma maravilha, glória a Deus, né? Então, a arma mais poderosa que nós temos é a oração. A oração. Tanto que ontem à tarde ele pegou e falou assim pra mim, nossa amor, ore pra mim aí. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ai, a máquina aqui, o compressor parou de funcionar e não sei o quê. Eu tenho que acabar de pintar esse cômodo aqui e agora o compressor não funciona e não sei o quê. Eu falei, não, pode deixar. Aí ele desligou o celular. Aí eu comecei, Senhor, coloca as tuas mãos lá naquele compressor, Pai. Tira tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que está amarrando o serviço dele. Meu Deus, põe as tuas mãos lá agora. Consagra aquele compressor, Jesus, para que ele possa terminar o serviço dele. Gente, contado no relógio, deu 15 minutos. Ele me ligou. Não, voltou a funcionar. Quer dizer, até no compressor, né, a oração, ela funciona. Então, gente, a gente vê aqui o poder da oração é muito grande, muito grande, muito grande. Semana passada, não, terça-feira, tinha já terminado meu arroz, porque eu tenho... Lá a gente come, logicamente, meus cachorros também comem, né? Que eu misturo arroz lá com a ração, enfim. E aí, com as coisinhas que eles comem, né? Que não é só ração também. Aí, quando tem ração, não põe ração. Quando não tem, não põe feijão. E assim vai. Gente, tem que ser assim, né? E aí eu falei assim, nossa, e agora, não? A cesta básica da mãe só vai, que a cesta básica que a minha mãe recebe, a gente divide, né? Eu com a minha filha, né? A gente divide a cesta. Então, metade fica pra cá e metade vai pra mim, né? Eu falei assim, nossa, e agora já acabou, né? Tá acabando as coisas da cesta. O Alexandre só vai receber sexta-feira, né? E o meu arroz tinha acabado. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tá bom, falei assim, bom, Deus proverá. Deus proverá. Eu sei que o Senhor vai prover, Pai. Eu sei que o Senhor vai prover, de algum jeito. Não vai faltar comida na minha casa. Eu creio no Senhor. Amém. Fiz minhas orações da noite, agradecendo a Deus, pedindo para que Deus entrasse com providência naquela causa, enfim, né? Quando foi de manhã, que eu vim aqui para casa da minha mãe, ó. Vocês veem que não é mentira minha, hein? Olha lá, ó. Olha lá. A cesta básica chegou antes do dia. A cesta básica só ia chegar, gente, dia 15. Tinha até dia 15. O mês passado passou do dia 15 e não tinham entregue para nós ainda. E agora chegou antes do dia 15. Quer dizer, eles tinham aí, tipo, né?
Já logo no primeiro dia que eles começaram a distribuir a cesta, eles já vieram trazer a nossa. Então, vocês veem aí que Deus, ele é um Deus de providência. Porque eu tava sem arroz. E ali tem arroz, tem feijão, tem óleo, tem macarrão, tem tudo ali, né? Então, cesta básica, graças a Deus, é ótima por conta disso. O Alexandre não recebe cesta básica, né? Se ele recebesse, também já ajudava muito, mas ele não ganha cesta básica, mas amém, né? Então, assim, quando a gente ora, Deus, ele entra com providência nas nossas vidas, sabe? Entra com providência na nossa causa. Eu tava esses dias com uma dor muito grande no meu pé. Gente, agora eu vou falar dos meus testemunhos através da oração aqui, para vocês pegar o fortalecimento. Eu tava com dor muito forte no meu pé e não passava, e não passava, e não passava. Porque eu tenho aquele problema de esporão, sabe? E aí, fazia 7 anos que não dava esporão em mim. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer uma oração. Já tinha tomado remédio, tinha tomado anti-inflamatório e tudo. E nada de passar. Aí eu peguei o óleo ungido, pus na palma da minha mão, pus no calcanhar e fiz a oração. Fiz a oração, belezinha. Coloquei a meia. No outro dia, eu não tinha nada, não estava mais sentindo, sabe, a dor no esporão. Aí eu falei assim, nossa, verdade, né? Hoje já começou a doer de novo, porque o tempo tá mudando e acontece isso. E eu falei assim, o esporão tá doendo? Peraí que nós vamos dar um jeito. Então, gente, o que eu uso? Eu uso muito a fé, eu uso muito a oração. Minha filha ligou pra mim, mãe, ontem, não tem de manhã. Mãe, eu tô com dor de cabeça, mãe, eu não tô bem, eu tô assim, sabe que ela tem enxaqueca, né? Aí eu tô com dor de cabeça, não sei o que e tal. Ai, mãe, ora por mim. Aí eu falei assim, pera um pouquinho aí. Vou orar. Fui. Ajoelhei. Falei, Senhor, age sobre a vida da minha filha. Coloca as tuas mãos, derrama a tua unção. E ali eu fiz. Fiquei. Fiz a oração. Gente, olha o poder da oração. Até nos nossos filhos, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Aí eu fiz a oração, tudo belezinha. Isso era por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã. Quando foi 11 horas, que ela não sabia nem se ela ia conseguir subir para me ajudar a dar banho na minha mãe, porque a dor de cabeça dela estava intensa. Quando foi 11 horas, ela chegou. Eu falei, você veio? Ela falou, vim. E a dor de cabeça? Sumiu. Sumiu a dor de cabeça. Então, sabe, gente, às vezes as pessoas, elas ficam ali tão aquela coisa de não querer orar, não querer falar com Deus e não achar que tem que falar com Deus, né? Porque tem muitos que não oram, porque acham que não tem que ficar pedindo para Deus, incomodando Deus, como se nós fôssemos incomodar Ele. Não, a gente pode muito bem falar com o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. A gente tem que encarar Deus como nosso pai. Você fala com seu pai, você fala com a sua mãe, então é a mesma coisa, sabe? Então o momento da oração é onde você tem que entregar tudo para Deus, né? E através das orações, gente, pessoas são curadas do câncer, pessoas são curadas de AIDS, pessoas já são curadas de dor de cabeça, de problemas na coluna, paralíticos andam através da oração. Sabe, quando você é feito uma oração. Então, gente, a gente tem que usar a fé. Tem que usar a ferramenta que o Senhor nos apresentou, que é o que? A oração. Pegar firme, falar com Deus. Tá sozinha em casa? Tá sem fazer nada? O tempo que você vai assistir lá a novela da tarde, agora que eu falo, vale a pena sofrer de novo? Né? Você pega, dobra o joelho, fala com Deus, sabe? Clame ao Senhor, fala, Senhor, olha, eu tô com essa causa assim, assim e tal. Apresenta para Deus. E não só problema, sabe? Também faça a sua oração de adoração ao Senhor,
né? Comece a falar com Deus. E ali, gente, Deus ele vai agindo dentro de você, ele vai renovando a tua alma, renovando o teu espírito, renovando a tua vida, a sua intimidade com o Pai. Porque não existe coisa mais maravilhosa no mundo do que você poder ter a intimidade com Deus. Amém? E é isso, amores. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Deus todas essas pessoas que hoje estão vendo esse vídeo, que o Senhor tome elas, Pai, pelas suas mãos, dê mais força para elas orarem, mais coragem, que elas possam sim, Senhor, te buscar e te exaltar todos os dias na vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.